Gênesis, capítulo 13. Nós vamos ler alguns textos, mas nós vamos começar com esse texto. E a pregação hoje é uma pregação expositiva, né? Nós vamos ler os versículos e expor aquilo que está neles. Sobre a história de um cara que tomou algumas decisões erradas na vida dele. Gênesis 13, do 1 até 13. Quem achou, diga amém. 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 Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe. Ele e a sua mulher, e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía garra, prata e ouro. Fez as suas jornadas para o Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitaram essa terra. Então Abraão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está aí toda a terra diante de você? Peço-lhe que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu agora sim toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, ele armando as suas tendas até chegar até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela sua palavra, Deus, que fala em nossos corações, que nos corrige, que nos transforma, que nos dá fé e que nos confronta, Deus. Que nessa noite, Deus, possamos sair daqui entendendo aquilo que o Senhor quer ministrar em nossos corações, Deus. Me usa como instrumento em suas mãos, que eu não venha falar aquilo que é do meu coração, Deus, aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor deseja. E que nós possamos estar aqui com os ouvidos abertos e atentos para aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Eu lembro que um dia eu fiz uma escolha errada, minha irmã. Fiz uma escolha que trouxe algumas consequências ruins para mim. Um dia, não sei porquê, mas a minha mãe falou assim: não é para você jogar bola. Não lembro por que era. Mas ela falou assim: ó, você não é para você jogar bola. E aí eu, Luizinho, pomia, né? Do jeito que eu era, né? Não, eu quero jogar bola. Aí o que acontece? Eu fui para casa de um amigo. Fui para casa de uns amigos meus, e aí lá os caras pegaram e falaram assim: nós vamos jogar bola. E aí eu tava proibido de jogar bola, Luizinho. Não lembro por que era. Não sei se o meu irmão estava junto. E aí, quando a mãe fala para não ir e você vai, sempre dá problema, né, Laudalinho? Sempre dá problema, né? E aí, nós fui escondido da minha mãe, Márcio. Fui escondido da minha mãe. Aí, fui na... Não lembro quem me levou. Eu fui no cano da bicicleta, assim, sabe? No meio. E, ó,
vamos jogar bola. Partimos e tal. Na hora que chegou, fui descendo a bicicleta caiu a corrente ali da coroa. Fui descendo a bicicleta, quando eu pulei, em vez de eu pular pro lado que não é a coroa, Luizinho, pulei pro lado da coroa. Quando eu pulei, rasgou minha perna aqui. Peguei na coroa, assim, até hoje tem uma cicatriz na minha perna. E aquela sangue, sangue, sangue. E doía, doía. Só que eu acho que não doía mais do que eu contar pra minha mãe, eu dar. Eu tenho que chegar e falar pra ela, olha, fui jogar bola aí. Além de estar doendo, eu ia apanhar, né, na hora que chegava em casa. Mas não tinha o que fazer, fui lá, primeiro contei pro meu pai, né, que é mais bonzinho. Minha mãe é um pouco mais brava, contei pra ela. Mas eu falei pra você não jogar bola aí, ó. Não precisou nem eu te bater, ó. Deus já te castigou já. E aí eu ainda me lasquei mais porque eu fiquei com medo de tomar ponto e falei, não vou tomar ponto, não vou tomar ponto. E não quis tomar ponto e demorei um tempão pra jogar bola, porque ficou ali sarando, meio que juntando a carne e não tinha costura e demorou, e a cicatriz é dessa largura aqui hoje na minha perna, porque eu desobedeci minha mãe. É só uma história, né, minha, engraçada, para mostrar que Ló também teve uma escolha errada e foi a pior escolha que ele cometeu, que foi sair de perto de Abraão. Nós vamos aqui falar sobre algumas escolhas que Ló fez e que levou ele para longe da presença de Deus e para próximo do pecado. O tema dessa noite é não se afaste da presença de Deus, coisa que nós vamos ver aqui que Ló fez. Nosso foco dessa noite é em Ló. Só, meus irmãos, nós conhecermos quem que era Ló, né? Ló, a Bíblia não diz em que idade, mas provavelmente muito novo ele perdeu seu pai. Muito novo ele perdeu seu pai. E aí ele foi meio que adotado pelo seu tio, que era Abraão. Abraão também não tinha filho. Então, uniu o útil ao agradável, né? Abraão não tinha filho. Ló não tinha o pai mais presente e Abraão meio que adota Ló como seu filho e vai levando Ló por onde ele ia. Eles saem de Ur, né? Vão para Padã Arã ali. Depois eles vão para o Egito. Lá no Egito acontece os B.O. lá, né? Com Abraão, com Sara, com o faraó. E eles têm que fugir do Egito. Só que eles saem do Egito, que é o texto que a gente chega aqui. Eles saem do Egito ricos. Tanto Abraão como Ló. Nós lemos no texto aqui que os dois tinham muito gado. Muito gado. Os dois tinham muito gado. Então, aqui está num momento de encruzilhada para Ló, que ele precisa tomar uma alternativa. Aqui não está mais para ficar o rebanho de Ló com o rebanho de Abraão. E aí é o versículo que nós lemos. Chegamos aqui no versículo que nós lemos. E aí, nós temos que entender uma coisa aqui. Por que tudo dava certo para Abraão? Ou para Abraão não, para Ló. Por que tudo dava certo para Ló até esse momento? Porque ele estava próximo de Abraão. Abraão, ele tinha a bênção de Deus. E Abraão, ele representava a presença de Deus para Ló e para todo mundo que estava próximo dele. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus estava sobre as pessoas. Agora, o Espírito está dentro de nós. Então, quem estava próximo de Abraão estava próximo da presença de Deus. Todos que estavam à volta de Abraão eram abençoados por tabela. E Ló era o caso deles. E aí agora chega essa encruzilhada na vida de Ló. Abraão, nós precisamos destacar isso, que Abraão representa a presença de Deus na vida de Ló. Então, se afastar de Abraão era se afastar da presença de Deus. E aí, quando nós chegamos nesses versículos aqui do capítulo 13, Abraão, ele faz uma proposta para Ló. Ó, não está dando certo, a gente está brigando, os nossos pastores estão brigando,
E nós precisamos tomar uma decisão assim. Você escolhe o seu lado e eu escolho o meu. E isso acontece em Gênesis 13, do 5 ao 7. Que tá, eu vou colocar ali, né? O texto diz assim: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Então, Ló aqui, ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que se afastar aqui de Abraão. E aí nós vemos aqui que Ló, ele escolheu perder a presença ali de Deus, de estar ali com Abraão, por causa de rebanhos e terras. Talvez Ló aqui ele poderia ter feito outra alternativa, né? Feito outra proposta para Abraão. Abraão, eu vou arrumar um campo, mas eu não quero sair próximo de você, porque com você eu tenho a bênção de Deus, eu tenho a presença de Deus. Só que se eu me afastar de você, eu perco essa presença de Deus. Se afastar de Abraão, então para Ló, era se afastar da presença de Deus. E por causa de gado, rebanho, por causa de coisas materiais, Ló ele se afasta da presença de Deus. E aí eu faço um primeiro questionamento para nós, né? O que tem nos afastado da presença de Deus? Às vezes coisas que não têm importância. Pequenas coisas têm o poder de nos afastar de Deus. Às vezes, mágoa de alguém. Às vezes, uma situação que você passou, que eu passei. Passaram. Celular. Tantas coisas, né? Correr atrás de dinheiro, correr atrás de conquistas a todo custo, de bens a todo custo. Buscar a aprovação de pessoas. Tudo isso pode nos afastar de Deus. Pode nos levar para longe de Deus. O pecado. Tudo isso são coisas que nos afastam de Deus. E Ló poderia ter feito diferente, mas ele não faz. Porque ele se importava mais com as suas coisas do que com a presença de Deus. Às vezes nós podemos entrar nesse mesmo pensamento e podemos diariamente ter essas atitudes de nos importar mais com os afazeres do dia a dia do que com a presença de Deus. Minha irmã falou aqui, nosso primeiro pensamento, o que tem sido? Buscar a Deus ou buscar correr atrás das coisas? Buscar um momento com Deus ou na correria só correr atrás das coisas desse mundo? É o que nós fez e é o que nós podemos fazer. Deixar nosso relacionamento de Deus de lado por conta da correria, por conta do amado, por conta de qualquer coisa. Você e eu sei o que pode me afastar da presença de Deus. E nós temos que cuidar com isso. Porque aquilo que nós mais dedicamos tempo é aquilo que é mais importante para nós. Se nós dedicamos mais tempo para alguma coisa que não seja Deus, nós estamos dedicando mais importância para isso do que para Deus. E o que você tem se importado mais na sua vida? Será que é o seu relacionamento com Deus? Será que é o meu relacionamento com Deus? Essa precisa ser a nossa maior... Precisamos dedicar mais tempo nos importando com isso. Porque senão está errado. Porque senão a gente vai se afastar de Deus assim como Ló. Se nós não colocamos a nossa importância mais em Deus, isso vai fazer com que a gente se afaste. Eu não estou falando que você não precisa mais, é só se preocupar. Não, você tem as suas preocupações diárias. Eu tenho meu trabalho, minha família, meu filho, meu sustento, e amizades, lazer. Mas tudo isso não pode ter mais importância do que Deus. Tudo isso não pode ocupar o lugar de Deus, porque aí se torna
um problema em nossa vida. Vai nos afastar de Deus pouco a pouco. Então, eles decidem separar ali, como está ali. Abraão faz essa proposta para Ló e eles decidem se preparar. E Abraão fala: ó, Ló, escolhe o lugar que você quer ir. Escolhe para onde você quer ir. E aí no versículo 10 ali, diz assim: Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina, e armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores. Então Ló olhou, viu de um lado a terra bonita, com um riozinho no meio. Opa, eu vou para esse lado. Aqui meus rebanhos vão dar certo. E o outro não é tão bonito quanto esse. E Ló ele escolhe esse lugar, as campinas do Jordão. E Abraão vai para o outro lugar. Ló, ele escolheu algo que aos olhos dele era bom. Ele olhou e falou: não, aqui é um lugar bom. Eu vou por esse lugar. Aqui é o melhor lugar. Só que o que acontece? O texto diz que Ló ele foi armando as suas tendas, desarmando, armando acampamento, desmontando, até chegar em Sodoma. E aí o texto diz que Sodoma era cheia de pessoas más, que não agradavam a Deus. Então, Ló, ele foi indo, até chegar num lugar totalmente fora da vontade de Deus. E Ló, ele foi indo aos poucos, para próximo do pecado, para próximo aonde o pecado abundar. E é algo que nós temos que cuidar para não chegar em Sodoma. O que é Sodoma? Representa o pecado. Porque o pecado ele não chega na nossa vida de uma hora para outra. É aos poucos. Aos poucos nós vamos acostumando com o pecado, acostumando com algumas atitudes, até que a gente está no meio, envolvido, como Ló. Ele foi indo até chegar em Sodoma. E aos poucos ele chegou aonde estava o pecado. Todas as vezes que nós pecamos é aos poucos. Cada dia é cair no pecado. É aos poucos. Aos poucos nós vamos acostumando com algumas coisas em nossas vidas. E aí quando nós vemos, nós estamos longe da presença de Deus. E escolhemos aquilo que é bom aos nossos olhos, não aos olhos de Deus. Nós, muitas vezes, vamos nos afastando aos poucos. É aos poucos. É um dia não orando, é um dia não lendo a Bíblia, é um dia deixando de dedicar um tempo para Deus. Aí, às vezes, não vem no culto, porque chegou um parente em casa, né? Ou às vezes não vem no culto, porque hoje está bem, aí fica 2, 3, 4 domingos sem vir. Não ora tanto, não lê a Bíblia. Nós vamos nos afastando de Deus. E aí nós começamos a tomar decisões erradas, como Ló. Ló não foi de uma hora para outra, falou: eu vou para Sodoma, eu vou para aquele lugar. Não, Ló foi indo aos poucos. E é assim que acontece em nossas vidas. Nós vamos nos afastando de Deus sem perceber. E quando vê, estamos frios na fé. Quando vê, nós não oramos mais, não oramos com a nossa família, não dedicamos um tempo para Deus em nossas vidas. Quando nós vemos, passou a semana inteira e nós não oramos. Não estou falando daquela oração, né, rápida, no almoço, na janta. Estou falando de um tempo com Deus, um tempo de relacionamento com Deus. E aí Ló, ele chega nessa cidade e ele, por estar ali, ele se envolve ali com essa cidade. As filhas dele arrumam noivos ali, ele se torna uma pessoa conhecida ali, ele se torna uma pessoa que se envolve com as
questões da cidade, e a gente viu que os habitantes dessa terra eram pessoas más. Porque quando o pecado ele chega na nossa vida, a gente se acostuma. Porque o pecado é bom para a nossa carne. E aí nós nos acostumamos. Está normal. O problema do pecado é quando nós nos acostumamos. Então, assim, não, é só um pecado. Não vai dar problema. Mas nós vamos ver aqui para onde esse pecado levou Ló. Para onde esse pecado levou Ló. E aí Ló estava ali. Como ele estava num lugar que não era da vontade de Deus, ele, por mesmo sendo um homem justo, ele sofre as consequências de estar num lugar que não era da vontade de Deus. Tem uma guerra ali, estoura uma guerra na região. O que acontece? A cidade de Sodoma é derrotada. E Ló é preso, levam sua família, e ele presos, e ele perde todos os seus bens. Ele perde tudo, Ló perde tudo. Porque ele se afastou da presença de Deus. Porque veio um inimigo ali, destruiu aonde ele estava, levou tudo que ele tinha. Porque ele se afastou da presença de Deus, fazendo escolhas erradas, e o inimigo veio e tirou tudo dele, de uma hora para outra. E o diabo, que é o nosso inimigo, ele quer fazer exatamente isso conosco. Ele quer nos levar devagarzinho, aos poucos, para longe de Deus. Vai aos poucos nos afastando de Deus, nos colocando próximo ao pecado. E aí, de uma hora para outra, ele vem e tira tudo de nós. Tira a nossa paz, tira a nossa confiança em Deus, fora as consequências que nós temos. E isso, o inimigo ele quer fazer aos poucos em nossas vidas. Ele vai aos poucos. Ló não esperava isso. Ló ele estava ali, mas ele era um homem justo, como a palavra diz. Mas, por ele ter decisões erradas, ele teve consequências erradas na vida dele. E o inimigo, ele faz isso. Ele nos afasta da presença de Deus. Ele nos afasta do caminho de Deus aos poucos. Para o quê? Para acabar com o nosso casamento. Para acabar com as nossas famílias. Para tirar a nossa paz. Para tirar a nossa alegria. Para nos afastar do propósito que Deus tem para nós. E aí, nos coloca no fundo do poço. Assim como Ló. Ló foi parar no fundo do poço. Ele estava bem com Abraão. Ele estava feliz com Abraão. Ele tinha uma família. Ele tinha conquistas materiais. Mas isso não era o mais importante, porque Ló, quando ele estava com Abraão, ele tinha paz. Ele tinha tudo o que ele precisava. E quando ele sai de perto de Abraão, ele perde tudo. Ele perde paz, ele perde alegria, ele perde tudo. Quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, nós temos tudo. A paz que excede todo entendimento, a alegria que vem de Deus, a certeza da salvação. E o inimigo, o que ele quer? Ele quer tirar tudo isso de nós. E até coisas materiais para nos colocar no fundo do poço. E aí Ló chega no fundo do poço. Ló está preso com a sua família, perdeu tudo que ele tinha adquirido quando ele estava com Abraão, e agora ele se encontra preso. Mas a notícia de que essa notícia chega até Abraão, no capítulo 14, versículo 14. Abraão ele descobre que o seu sobrinho Ló havia sido preso, estava preso. E ele monta um mini exército ali, com poucas pessoas, para enfrentar um exército gigantesco, para livrar o seu sobrinho desse fundo do poço que eles se encontravam. E aí Abraão ele vai lá, mesmo com um exército pequeno contra milhares, ele derrota aquele exército, livra Ló da prisão com tudo aquilo que ele tinha. Lembramos que Abraão ele representa a presença de Deus na vida de Ló.
Sabe por que Abraão ele vai buscar Ló? Por que Ló ele é resgatado por Abraão? Porque isso representa para nós Deus em nossas vidas. Abraão ele representa Deus em nossas vidas. Deus, ele por mais que a gente está preso no pecado, por mais que nós estejamos no fundo do poço, por mais que nós nos afastamos dele, ele ainda assim quer nos tirar. Ele ainda quer nos libertar. Assim como Abraão fez com Ló, Deus quer fazer conosco também. Deus quer nos socorrer. Deus quer nos livrar da onde nós estamos. E mesmo que a situação pareça impossível, às vezes você tem uma situação que é impossível, que é algo impossível de acontecer, ainda assim, Deus ele quer te tirar. Amém? Deus ele quer te livrar. Lá no versículo, lá em Salmo 121, diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O socorro de Ló foi Abraão, que representava a presença de Deus. E o nosso socorro vem do Senhor, que nos livra, que nos liberta do pecado, de problemas, de dificuldades. Deus, ele é o nosso socorro bem presente em dias de tribulação. E Abraão, ele liberta Ló dessa prisão, com todos os bens que ele tinha, com toda a sua família. E aí eu, lendo o texto, eu falei, por que Ló não voltou com Abraão? Qual que foi a atitude de Ló aqui? E Ló, em vez de voltar para próximo de Abraão, voltar para próximo da presença de Deus, voltar para onde tinha a bênção de Deus, o que Ló faz? Ele volta para Sodoma. Ele volta. Aqui no texto não diz, mas lá na frente fala que Ló estava em Sodoma. Ou seja, Ló, em vez de voltar para Abraão, voltar para a presença de Deus, o que ele faz? Ele volta próximo do pecado. Abraão ajuda ele, Abraão liberta ele. E o que ele faz? Volta para Sodoma. Então ele tem uma atitude errada, se afasta ali da onde tinha a presença de Deus. E Deus, ele nos ajuda, nos liberta, atende os nossos pedidos, nos dá força, nos dá ânimo. Mas muitas vezes, depois que nós recebemos os nossos pedidos, as nossas orações, a gente pode fazer igual Ló, se afastar de Deus. Nós vemos muitas vezes assim, pessoas que quando tem um pedido, ora, clama a Deus, precisa de ajuda, precisa da proteção de Deus, e quando recebe, vai para longe da presença de Deus. Se afasta de Deus, assim como Ló. Assim como Ló. Se afasta de Deus. Volta para longe da presença de Deus. Então Ló, ele volta para Sodoma e Abraão fica em Canaã. E tem um versículo que é 2 Pedro 2,7, que fala como Ló ficou em Sodoma. Olha que interessante. 2 Pedro 2,7, no Novo Testamento vai falar como Ló ficou em Sodoma. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Engraçado, né? Ló vivia angustiado, aflito. E por que ele não saiu dali? Por que ele ficou ali? Por que ele, sabendo que não era o lugar para ele estar, ele ficou ali vivendo uma vida infeliz? Ele era uma pessoa justa, sim. Ele era uma pessoa de Deus, sim, o texto diz. Mas ele vivia uma vida infeliz, uma vida desgostosa. Porque mesmo ele sendo justo, mesmo ele sabendo que ali não era o lugar que ele precisava estar, mesmo sabendo que ali as decisões que ele estava tomando não eram certas, ele não mudava de Sodoma.
ele não mudava. E é na nossa vida a mesma coisa. Nós sabemos o que precisamos mudar na nossa vida. Nós sabemos o que tem nos prejudicado. Cada um de nós aqui nós sabemos. Mas saber que precisamos mudar não muda nada. Saber que precisamos orar não muda nada. O que muda é começar a orar. Saber que precisamos ler a Bíblia não muda nada. O que muda é você ler a Bíblia, eu ler a Bíblia. Nós sabia que não era o lugar dele, mas ele continuava ali na mesma vida, levando a mesma vida, vendo o povo se prostituir, vendo as pessoas maldosas, e não volta para Abraão, não volta para onde era um lugar que ele iria ter paz, alegria. E muitas vezes nós somos como Ló. Nós vemos coisas erradas na nossa vida, nós vemos que precisamos estar mais próximos de Deus, mas só ter a ciência do que precisamos mudar não muda nada. O que vai mudar é nós mudarmos as nossas atitudes. Mudarmos as nossas escolhas. Termos escolhas que agradam a Deus. Se nós fizermos escolhas erradas, mesmo sendo justos, mesmo sendo como Ló, uma pessoa boa aos olhos de Deus, nós corremos o risco de viver uma vida amargurada, triste, por causa das nossas escolhas, e ficarmos no lugar errado. Nós precisamos mudar. O que Deus quer que você mude? O que Deus quer que eu mude? Eu preciso mudar. Os irmãos, todos nós precisamos mudar. E o Espírito Santo fala aos nossos corações. Eu preciso ler mais a Bíblia. Mas o que você tem feito para ler mais a Bíblia? Eu preciso de um tempo com Deus. Mas separe o tempo para Deus. Faça isso. Muitas vezes a gente vai deixando. Muitas vezes é o nosso jeito. Deus fala, ó, você precisa mudar o seu jeito. Não está certo isso, não está certo isso. Não está certo aquilo do seu jeito, você precisa mudar. Mas a gente muitas vezes não muda. Podemos correr o risco que Ló correu, de viver infeliz, de viver angustiado, por não sair da onde Deus não queria que estivéssemos. Então nós precisamos mudar. Nós precisamos estar envolvidos com Deus, no relacionamento com Ele. Aí sim a nossa vida vai ter alegria, paz, independente do exterior, independente daquilo que está acontecendo na nossa volta. Então nós vimos aqui que Sodoma representa uma vida longe de Deus, uma vida fora da presença de Deus. Então nós precisamos sair de Sodoma da nossa vida. Nós precisamos começar a mudar. Nessa noite, Deus quer que você seja próximo dele. Mas você precisa, nós precisamos ter atitudes que demonstrem isso. Amanhã acordar e falar assim, não, eu vou dedicar um momento para Deus aqui. Eu vou ver o que Deus quer. Eu vou ver o que Deus quer que eu ande. Eu quero viver em paz com Deus. Eu quero me acertar com Deus. Eu quero ter a consciência tranquila de que eu estou fazendo o meu melhor para Deus. Então, Deus espera que você se aproxime dele. Deus espera isso na prática. Então, nós continuando a história de Ló aqui, a parte final da história dele, Ló, ele continua ali, não muda, e aí os irmãos sabem que Deus vai destruir Sodoma. Deus vai destruir Sodoma. Por quê? Porque eram pessoas terríveis, pessoas maldosas, pessoas que não tinham mais solução. E Deus resolve destruir essa cidade. Só que Ló estava lá. E aí o que Deus faz por Ló ser um homem justo? Deus fala assim, eu vou mandar os meus anjos para tirarem Ló da cidade, para ele não morrer junto. Senão ele vai morrer. E aí em Gênesis 19, no versículo 16, fala isso. Que os anjos vão tirar Ló, fala para ele, ó, a cidade vai ser destruída. Se você não sair o mais rápido possível,
A cidade vai ser destruída. Mas Ló parece que está preso em Sodoma. Ele fica enrolando. Ó, você vai morrer, Ló. Você vai dar tudo errado. Você vai morrer. Os anjos vêm falar isso para Ló. E Ló enrola. Vai lá falar com os genros dele. Passa uma noite. E a destruição se aproxima. E Deus avisando, ó, vai dar problema, vai acabar, você vai morrer, vai dar tudo ruim na tua vida. E Ló enrolando. E os anjos têm um momento que precisam puxar, arrancar Ló e a sua família. E quase que eles foram mortos. Às vezes Deus está fazendo tudo para nos trazer para perto dele. E nós estamos ali. Igual Ló. Não querendo mudar. Não querendo sair de Sodoma. Nós estamos presos ao pecado, a coisas que nós não queremos mudar. E Deus está mostrando. Sai daí. Muda isso aí na sua vida. Melhora isso aqui na sua vida. Senão você vai ser destruído. E Deus está mandando, avisando, mostrando, ó, tá dando tudo errado e você continua assim. Tá vindo só problema na sua vida e você continua assim. O pastor fala, eu gosto de uma pregação, Deus está falando. E aí Deus está sempre falando. E vamos enrolando, enrolando, enrolando. E a destruição está chegando nas nossas vidas. E Deus está falando assim, está na hora de você sair de Sodoma. Deus está falando conosco nessa noite, está na hora de mudança nas nossas vidas. E foi difícil para nós sair. Às vezes nós estamos enrolando para mudar. Enrolando para tirar da nossa vida aquilo que nos faz mal. O que você precisa tirar da sua vida que está te fazendo mal? Que está te levando para longe da presença de Deus? Isso precisa ser tirado. Você precisa sair. E aí, os anjos tiram Ló ali, nos últimos, quase destruindo ele. Ficou com medo até de se destruir. E aí a gente sabe que a mulher de Ló olhou para trás, né, e virou uma estátua de sinal. E aí, a vida de Ló vai para o fundo do poço. Ele perde sua mulher. Ele tem que fugir. Vai morar em uma caverna com suas 2 filhas. Mas Ló não voltou para o próximo de Abraão. Ló podia ter voltado. Tinha sido quase tudo perdido na vida dele, mas ele ainda tinha uma chance. E qual que era a chance de Ló? Voltar para onde Abraão estava. Era só ele voltar, ele sabia o caminho. Ele foi por um caminho e podia ter voltado. Ló ele sabia o caminho. Mas eu não sei, talvez por vergonha, talvez por não achar que não ia conseguir, talvez por ele achar que ele já tinha esgotado a conta dele com Abraão, ele não volta. Ele se esconde na caverna junto com as suas 2 filhas. E a gente sabe que foi só piorando. As filhas dele ofereceu bebida alcoólica para ele, ele tomou. As 2 filhas tiveram relação com ele. E aí elas tiveram, cada um teve um filho. E olha, virou uma confusão na vida de Ló. E Ló não volta para a presença de Abraão. Ló, quando deu toda a destruição, o que Ló tinha que fazer? Correr para Abraão e falar, Abraão, não consigo, me ajuda. Quando eu estava com você, dava certo. Agora eu saí, está dando tudo errado. Ele sabia o caminho de volta, mas alguns sentimentos fizeram ele não voltar. E tem algumas coisas que nos impedem de voltar para mais e mais próximo de Deus. Às vezes a culpa, como foi no caso de Ló, às vezes pecados, às vezes insegurança, às vezes você não se sente digno. Mas Deus está esperando para nós estarmos mais e mais próximos dele. Mais e mais próximos. Deus quer você de volta, mas isso precisa partir de nós. Isso precisa partir de nós, de estarmos próximos de Deus. Ló sabia o caminho. E essa história de Ló,
ele representa a história da salvação para nós concluirmos. Ló, ele tinha um caminho para voltar. Ele tinha um caminho para ele reencontrar a paz, reencontrar o amor próximo de Abraão, de ter a presença de Deus. Mas Ló escolheu não seguir por esse caminho. Ló sabia um caminho, mas só saber o caminho não adiantou. Porque ele não seguiu esse caminho. E assim como Ló, nós estávamos longe de Deus. Assim como Ló, nós estávamos presos no pecado. E assim como Ló, nós vivíamos infelizes, sem paz, amargurados. Mas Ló, ele sabia o caminho para voltar para próximo da presença de Deus. Para voltar a ter alegria, paz e felicidade. E você e eu, nós sabemos esse caminho também. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim como Ló, nós temos um caminho para alegria, para paz, um caminho que nos leva para a eternidade. Assim como Ló, nós temos o caminho que é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. É o caminho que nos leva até Jesus. Jesus, ele nos leva até Deus. Ele nos leva até a eternidade. E todos nós aqui estamos por esse caminho. É esse caminho que vai nos levar até Deus. É reconhecendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É esse caminho que nos leva para a eternidade. É através de Jesus. Mas nós precisamos seguir nesse caminho que é Jesus. Não podemos ser como Ló, só saber, mas não seguir. Só saber aquilo que precisa ser feito, mas não fazer. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento.